que apenas um de vocês terá a enorme honra de presidir a nossa Câmara de Deputados. Honra que me preparei para não chorar, mas não deu. Honra que tive pelos últimos 4 anos e 7 meses. Em seu último discurso como presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia chorou e disse que as disputas das semanas anteriores tinham ficado para trás. Mas, na realidade, a eleição de Arthur Lira, do PP, para presidir a casa acirrou ainda mais os ânimos no partido de Maia, o Democratas. O agora ex-presidente da Câmara, que apoiava Baleia Rossi na disputa, acusou o presidente do partido, ACM Neto, de traição, ao perceber a debandada da própria bancada para a candidatura de Lira. O ex-prefeito de Salvador reagiu. E Rodrigo foi extremamente injusto, sobretudo comigo. Afinal de contas, no domingo, véspera da eleição, haviam 16 dos 31 deputados com assinaturas colocadas para aderir ao bloco do Arthur Lira. Quem não permitiu que a bancada federal aderisse ao bloco do Arthur Lira fui eu. A aproximação de parlamentares do DEM com o governo gerou um efeito cascata na centro-direita e acendeu um alerta no gabinete do governador de São Paulo, João Dória, que pretende ser candidato à presidência com o apoio do Democratas e em oposição a Jair Bolsonaro. Dória tentou uma manobra para assumir o comando do PSDB e garantir a própria candidatura, mas não conseguiu. O partido manteve Bruno Araújo no comando numa reunião na sexta-feira, e parte dos tucanos passou a defender a realização de prévias entre ele e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que está interessado na disputa, e alfinetou o colega numa entrevista ao Globo. Acho que é muito importante recuperar o que aconteceu em 2018, diferentemente do governador Dória, em respeito à decisão que ele tenha tomado, eu não fiz campanha casada com o então candidato Jair Bolsonaro. Eu não manifestei apoio ao candidato Jair Bolsonaro e nem fiz campanha conjunta com ele. Em nenhum momento misturei o meu sobrenome ao dele. Enquanto isso, no campo da esquerda, o ex-presidente Lula lançou o nome de Fernando Haddad como candidato à presidência em 2022 pelo PT, o que também gerou ruído com outros partidos progressistas. Faltando quase 2 anos para as eleições presidenciais, por que essas lideranças antecipam o debate eleitoral? De que forma a eleição para a presidência da Câmara afeta o xadrez de alianças? Ainda existe espaço para uma frente ampla, ou pelo menos uma frente de esquerda contra Jair Bolsonaro? E o que esperar do bolsonarismo até 2022? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran, e quem está conosco nesse episódio é a colunista Vera Magalhães. Fique com a gente. Vera Magalhães, parece que a implosão no DEM, depois da eleição do Lira à presidência da Câmara, gerou um grande movimento entre os supostos postulantes a adversário de Bolsonaro em 22. E o que aconteceu? Por que esse movimento do DEM foi tão importante? Acabou deflagrando, Maltic, uma série de movimentos em outros partidos também, sobretudo no PSDB, que dentro do chamado centro democrático, bastante entre aspas, é o partido que tem a ambição de lançar um presidenciável. O PSDB conta com o DEM como seu aliado, como vem sendo desde a época de Fernando Henrique Cardoso. E agora, com essa aproximação dos democratas com Jair Bolsonaro, essa aliança se tornou um tanto duvidosa. Isso acabou fazendo com que o governador de São Paulo, João Dória, saísse meio afoito a campo para tentar forçar o PSDB a assumir uma postura de maior oposição a Bolsonaro, marcar posição. Ouvimos do presidente do DEM, quando ele afirmou taxativamente, cabalmente, que o DEM não apoia e não apoiará o governo Jair Bolsonaro. Ele tinha até uma pretensão a assumir o comando do partido, como outros presidenciáveis fizeram antes,
e também ter a sua candidatura presidencial lançada com antecipação. Nada disso deu certo, ele não combinou o jogo internamente primeiro e acabou precipitando algo que ele não queria, que foi uma pré-candidatura alternativa dentro do PSDB, a candidatura do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Então, o que começou como a implosão do DEM acabou se alastrando como um rastilho de pólvora por esse campo aí do centro, da centro-direita, e atingindo também os tucanos, tornando mais imprevisível a escolha do candidato do PSDB em 2022. Agora, Vera, esse movimento todo deu uma bagunçada ali no caminho dessa construção de uma candidatura de centro ou de centro-direita, né? Porque a gente já tinha colocado os nomes do próprio João Dória. O DEM era uma possibilidade que lançasse candidatura própria, tem ali o nome do Mandetta, poderia ser uma possibilidade. E tem o apresentador Luciano Huck, que a gente sabe que tem pensado em entrar para político, o DEM também seria uma possibilidade. Esse campo aí está desarrumado, né? Bastante desarrumado, muito congestionado. Carol, você esqueceu de citar também alguém que está em baixa aí pelas várias cabeçadas que deu, mas que ainda aparece muito bem nas pesquisas, que é o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Muita gente diz, inclusive, que Moro conversa com Luciano Huck, que eles estão ali decidindo qual deles seria o candidato, etc. Eu acho que o Luciano Huck está olhando ainda o cenário e vê esse congestionamento todo aí, dificuldade de diálogo, ele sabe que vai ter a sua vida escrutinada, não só pelo bolsonarismo, mas também a esquerda, e ele fica pensando se vale a pena comprar essa briga para ser candidato a presidente quando ele já acumulou uma fortuna, é um apresentador conhecido, sua mulher, a apresentadora Angélica, também é um nome midiático, também tem a sua carreira e teria de abrir mão dela em nome de um projeto presidencial. Então, esse é um que está ali em suspenso, analisando o que está acontecendo. E no DEM, ficou mais complicada a situação do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, né? Não que eu achasse que essa candidatura tem muita viabilidade, né? Mandetta ganhou notoriedade na época da pandemia. Se a gente pensar, provavelmente, na eleição de 22, a pandemia vai ter ficado para trás. Eu acho que a plataforma de lançamento do Mandetta e o que ele tem a dizer, o seu discurso é muito limitado a uma coisa específica que é a saúde. Muitíssimo importante, mas que eu acho que é difícil para dar fôlego para uma candidatura presidencial. Então, a gente tem esse cenário desses nomes todos, que é mais obstinado em ser candidato é o governador de São Paulo, João Dória. Pois é, Vera, esse movimento do Dória é meio sintomático em relação ao campo de oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Parece que todo mundo colocou o bloco na rua de alguma forma, o Haddad se posicionou dizendo que esse pessoal é o pessoal mais da direita, que se abraçaria facilmente ao Bolsonaro. Essa direita que se diz civilizada, que diz que o Bolsonaro é um escândalo, na verdade é tudo a mesma coisa, viu? Infelizmente, eu falo isso com muita tristeza. Aí você já tem também os nomes se colocando rapidamente depois da eleição da Câmara. O quanto que isso não é um sintoma de que a oposição está disposta a repetir talvez os mesmos erros que cometeu em 2018, sem conseguir conversar em torno, por exemplo, de um projeto comum ou algo parecido com isso? É um sintoma claríssimo, Malti, que eles estão absolutamente desconectados entre si e parecem não ter aprendido muita coisa com o que aconteceu em 2018. É fácil culpar apenas a Lava Jato e apenas a imprensa pela vitória de Jair Bolsonaro, mas a verdade é que aquela polarização PT-PSDB que vigorava na política brasileira desde os anos 1990 estava fadada a ser derrotada. Por quê? Porque o PT enfiou o pé na jaca da corrupção, legou ao país uma recessão gravíssima na economia, teve uma presidente que sofreu impeachment, um presidente que foi preso, um ex-presidente que foi preso. O PSDB, por sua vez, depois de quase chegar de novo à presidência com Aécio Neves, viu esse mesmo Aécio Neves ser engolfado pelo escândalo Joesley, aparecendo em diálogos sem nenhuma condição republicana. Então, achar que por osmose essa polarização se repetiria já foi um erro gravíssimo.
Agora, depois de tudo que se viu em 2018, de coisas inovadoras, como um político ganhar com uma base muito calcada nas redes sociais, sem tempo de TV, sem dinheiro, depois do que se viu em 2 anos do governo Jair Bolsonaro, ataques sistemáticos a instituições, à democracia, um manejo da pandemia absolutamente criminoso, porque é disso que se trata. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Ainda assim, a oposição agir com base nas mesmas premissas de antes de 2018 é uma cegueira política, estratégica, ideológica imensa. O Fernando Haddad, ao rechaçar a direita não bolsonarista, não deixa nenhuma margem, por exemplo, para receber um apoio no segundo turno, caso ele repita um segundo turno com Bolsonaro, que seja um apoio, olha, nós votamos contra o fascismo ou contra o autoritarismo, então votamos em Haddad. Ele não deixa esse caminho, por exemplo, para o Partido Novo, para outros partidos da centro-direita. Não que isso fosse fácil de acontecer, mas quem deseja ampliar o arco de apoios, e o PT precisa ampliar o arco de apoios se não quiser ser de novo derrotado, não pode, de antemão, mais de um ano antes, fechar a porta para um espectro grande da sociedade, não só da classe política, da maneira que ele fez. Vamos falar então desse campo de esquerda, Vera. O PT, o ex-presidente Lula, já disse que o candidato, se não pudesse ele mesmo, seria o Haddad, e queimou um pouco a largada aí, né? A gente está tão cedo, início ainda de 2021. Isso inviabiliza uma união das esquerdas ainda no primeiro turno, ou isso sempre foi uma utopia e nunca teve chance de acontecer? Também dificulta. Eu acho que já era muito difícil de acontecer mesmo antes dessa iniciativa do Lula. A gente, quando pensa na maneira como o Lula se move no xadrez da política, a gente tem que ter em mente uma coisa muito simples. O Lula só pensa na sua própria sobrevivência, na sua própria estratégia. Ao lançar o Fernando Haddad e dizer que não é candidato, o que ele está querendo fazer? Está querendo dizer, olha, eu estou fora do xadrez para 2022, vocês podem anular a sentença que me condenou lá no triplex e assumir que aquilo foi um golpe e que eu fui condenado por razões políticas, porque eu não vou querer me meter nas eleições. Ele está mandando um recado, nesse caso, para o Supremo e para outras instituições. É claro que o passo seguinte seria, uma vez livre aí das suas condenações em segunda instância, que o impedem de ser candidato pela lei da ficha limpa, sair em caravana pelo Brasil e dizer que tem um apelo ali que ele não pode recusar para que ele seja candidato. Os passos são muito claros no Lula, não tem segredo, é alguém que faz a mesma coisa na política desde os anos 80. Ao fazer isso, ele realmente dificultou qualquer possibilidade de diálogo com o PSOL, que saiu ali fortalecido das urnas em 2020, e também com o Ciro Gomes, que é candidato desde o dia do primeiro turno. Era uma coisa que já seria difícil de sair, uma aliança entre esses três. Porém, você já fechar a porta desde o início também nos remete a 2018, quando, ainda preso, o Lula descartou qualquer possibilidade do PT apoiar o Ciro. Agora, Vera, hoje é segunda de carnaval, a gente está falando do bloco na rua. Agora, tem algum enredo, existe alguma ideia, ou mesmo até alguma liderança que você veja nesse momento que possa pelo menos agrupar parte desses grupos que estão tão soltos aí na oposição ao governo? Não me parece, Malcheque, não me parece por várias razões. Os vetos de parte a parte inviabilizam que algum desses nomes tire a cabeça para fora e fale, olha, esse daqui é o mais próximo de se viabilizar. O Haddad, pelo fato de ser do PT e de o PT vir perdendo massa muscular eleitoral desde antes ainda de 2018, isso vem desde 2016, logo depois do impeachment. Ciro Gomes, porque ele carece aí de um problema. O PT sempre monopoliza as alianças à esquerda. Ele vai ter que gramar muito para conseguir, por exemplo, ter do seu lado o PCdoB e o PSB, que é algo que ele vislumbra. Mas que ele não quer que estejam na chapa como vice, por exemplo, porque ele acha que fica uma chapa muito à esquerda e ele precisa de um vice à direita.
Essa conquista de territórios ali na centro-direita é muito complicada para ele. O DEM deixa em aberto essa possibilidade, mas eu acho que é muito remota justamente pelas diferenças muito claras na condução da economia entre o projeto do Ciro e o que defende o Democrata. E aí a gente olha para esse centro e vê o Dória não abrindo mão de ser candidato de maneira nenhuma, mas a candidatura dele tem muita dificuldade para fora de São Paulo e mesmo dentro do PSDB paulista ele não é uma unanimidade. Então, se houver uma disputa, uma inédita prévia no PSDB, isso vai deixar, com certeza, algumas cicatrizes difíceis de fechar a tempo de uma eleição. Então, todo o cenário caminha, a meu ver, hoje, se numa liderança maior não chegar, puser a bola no chão e falar chega, ou então vai dar Bolsonaro. E aí, se fizer algo muito parecido com o que se fez nos Estados Unidos, por exemplo, unindo alas muito diferentes do Partido Democrata, se não tiver esse movimento, eu acho que a gente vai ter uma pulverização de candidaturas, que é algo que, sim, é o melhor cenário possível para o Bolsonaro. Vera, em 2018 a gente tinha uma bandeira muito clara do lavajatismo, do combate à corrupção e a bandeira do outsider, né, do não político. Esses discursos caem por terra em 22? Caíram por terra, mas o Bolsonaro vai tentar surfar em algumas outras ondas, né? A coisa do auxílio emergencial, que pode ser reeditada agora, pode fazer com que arrefeça um pouco a avaliação negativa que ele tem, sobretudo nas classes de menor renda, sobretudo na região norte e nordeste e nos estratos de menor escolaridade. Está quase certo, né? Não sabemos o valor, com toda certeza, com toda certeza, pode não ser, né? A partir de março, 3, 4 meses. É o que está sendo acertado com o Executivo e com o Parlamento também. E aí, com base nisso, ele pode tentar construir uma plataforma para 2022. Não é simples, ele tem um passivo muito grave na condução da pandemia. Mas digamos que ele resolva esticar um pouco mais ainda a corda da gastança e do desajuste fiscal, algo que está no horizonte. Ele pode fazer com que o nosso ritmo de compra de vacinas aumente, que a vacinação ganhe uma nova atração, que até no início do ano que vem a maioria da população, até 80%, estejam vacinados, e aí a economia volte a girar. A maior chance que ele tem de chegar forte na eleição é que a economia esteja rodando pelo menos acima de 4% no ano que vem. É uma equação complexa, ainda mais com as contas tão desarrumadas, mas é algo que ele vai tentar fazer. A Dilma estressou ao máximo as contas públicas, adiou ali medidas, fez um populismo na reta final e se reelegeu ali suando. Depois a gente viu a explosão do desemprego e a recessão ainda se agravando muito mais. Eu não tenho dúvida que para se reeleger o Bolsonaro vende a alma ao diabo. Se ele precisar falar para o Paulo Guedes, você aguenta aí, fica quietinho, porque eu vou dar mais uma gastada, porque eu preciso me reeleger, ele vai fazer isso. Vera, a gente já mencionou o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, no começo da conversa. Eu queria voltar um pouco a ele, porque parece que é o único nome novo que aparece dentro desse cenário de postulantes. E eu fiz o meu dever de casa, além de ouvir a entrevista à CBN, a entrevista ao Globo, também conversei com o pessoal próximo a ele. E o movimento dele nesse momento parece bastante estratégico, e ele vai manter o mantra, pelo menos por enquanto, de que ele não é um nome, mas de que ele é um cara disposto a conversar sobre novas ideias. É prematuro fazer qualquer tipo de pacto ou de aliança, ou de um pacto de não agressão, simplesmente para vencer uma candidatura sem saber o que as outras vão defender. Eu não sei quais candidaturas estarão postas, com quais plataformas, o que defendem. O quanto que esse discurso consegue ter entrada nesses outros partidos desse chamado centro democrático e se viabilizar de fato como uma liderança com alguma condição de participar desse jogo? Maltic, o seu conterrâneo, ele é alguém que é bem visto pela classe política, mas eles acham que ele tem algumas barreiras a enfrentar antes de terem certeza de que ele pode ser um candidato
viável e com chance. A primeira delas é interna. Ele tem 37 anos, está no primeiro mandato de governador e não é alguém que tem um super trânsito e uma super entrada na burocracia interna do PSDB. Ele vai ter de enfrentar um governador do principal estado do país, alguém que já passou por um processo de prévias 2 vezes e que está disposto a tudo para ser candidato. Se ele passar nessa primeira peneira, eu acho que ele passa a ser um nome bem visto pelos outros partidos, justamente porque ele tem um discurso inovador, ele tem uma imagem fácil de vender fora do seu estado, ele tem uma coisa que é difícil na política, que é praticar aquilo que prega. Ele disse uma vez que não seria candidato à reeleição na prefeitura de Pelotas. Todo mundo falou, se estiver bem avaliado, claro que ele será. Ele estava super bem avaliado e não foi candidato. Aí ficou 2 anos sem nenhum mandato até ser candidato ao governo do estado. Prometeu agora que também não será candidato à reeleição ao governo. Então, ele é alguém que a pessoa pode olhar e falar, esse cara tem alguma coisa, tem um borogodó. Mas eles não sabem se ele tem o couro grosso o suficiente, e aí é a segunda prova que ele vai ter que passar, para enfrentar os ataques pesadíssimos que ele vai sofrer do bolsonarismo. Nem ele tem a ilusão de que vai escapar, já está sendo alvo desses ataques, de notícias sobre sua vida pessoal, de fofocas, boatos, como outros adversários potenciais do Bolsonaro também são. Essa máquina do ódio do bolsonarismo, ela vem desde a campanha e ela continua, a gente sabe muito bem. Então, vamos ver, ele tem um Rubicão para cruzar aí. Eu acho que se ele for candidato, uma parte dos movimentos e uma parte dos políticos que hoje vislumbram o Luciano Huck como uma boa possibilidade, migrariam fácil para ele. Quais são? Movimentos como o Agora, o Acredito, Renova e outros, e alguns nomes aí dessa centro-esquerda, centro-direita, de corte mais liberal. Então, eu acho que ele primeiro vai ter de mostrar se está apto a passar por essas 2 provações. Vera, enquanto a oposição está batendo cabeça, né, tanto na esquerda quanto na centro-direita, a gente tem do lado do bolsonarismo um presidente que está cada vez mais abraçado com o Centrão, que está sem partido e que tem ali para negociar a vaga de vice, porque já está muito claro que ele não quer repetir a dobradinha com Hamilton Mourão. Será que a gente vai ver um Bolsonaro de volta aos braços do Centrão, de fato, de direito, numa legenda do Centrão? Ou vai se aproximar ainda mais dos militares nessa vaga de vice? O que a gente pode esperar do bolsonarismo para 22? Isso também não está claro, Carol. Ele tem alguns percalços a enfrentar com os militares. Esse próprio desgaste com o Hamilton Mourão é um deles, afinal de contas, Mourão, por mais que não seja a figura mais popular do mundo nas Forças Armadas, é um militar. Então, eles não gostam de ver um dos seus sendo submetido a humilhação pública constante. O único patrimônio que eu tenho é a minha honra, né? E a minha honra ela está ligada à lealdade, são valores que eu não abro mão. E posso algumas vezes discordar de algumas coisas do presidente Bolsonaro, mas jamais vou trabalhar contra ele. Então tem ali um mal-estar, já tinha um mal-estar pela presença do Pazuello na saúde, então é algo que ele vai ter de administrar nesses 2 anos que restam até a eleição, quase 2 anos. No lado do Centrão, as coisas também não estão dadas, porque a gente conhece esses partidos, né? Partidos como o PP, hoje progressista, republicanos, PSD, são partidos que estavam, por exemplo, no governo da Dilma Rousseff até o último dia e migraram para o do Michel Temer numa nice, sem nenhum tipo de constrangimento. Esses partidos estão com o Bolsonaro hoje, pretendem mamar aquilo que for possível em termos de emendas e cargos, mas se ele continuar patinando na popularidade, se a economia não se recuperar, nem o emprego, se ele continuar dando mostras de que vai pôr o pé na porta das instituições, esse pessoal não vai se vexar em largá-lo e procurar uma outra paragem. Então, essa relação, o manejo dessas 2 relações aí, e também com a ala mais ideológica, que também dá trabalho, é algo complicado e o Bolsonaro não é bom nessas relações. Ele geralmente também cria animosidades onde não existem, ele cria crises a partir do nada e isso pode continuar acontecendo. Ele teve sorte
nesse cenário agora do início do ano, da eleição da presidência da Câmara e do Senado, porque ele pegou um candidato que já estava em campanha há muito tempo, que foi o Arthur Lira, e aí a vitória dele se deveu muito também ao trabalho dele, mas turbinado pelo Palácio com verbas e promessas. E no Senado, a construção do Rodrigo Pacheco se deveu muito mais ao Davi Alcolumbre do que ao Bolsonaro. Não dá para dizer que o Rodrigo Pacheco seja um bolsonarista empedernido e que vai fazer tudo pelo Bolsonaro. Então, essas vitórias elas são muito circunstanciais. A manutenção delas vai depender de como o governo vai liberar as emendas, vai cumprir as promessas, o que ele vai fazer em relação ao auxílio emergencial e se isso vai contentar o Congresso, se o Paulo Guedes vai continuar a depender do que eles fizerem, se resolverem abrir o cofre de uma vez. Então, também tem pedras no caminho do bolsonarismo. O que está fácil para o Bolsonaro é se a coisa ficar ali polarizada com o PT, porque aí tudo isso fica meio turvo e as pessoas vão falar, não, mas qualquer coisa é melhor que o PT. Tem gente que até hoje, apesar de todos os absurdos que a gente viu nesses 2 anos de governo, ainda fala isso. Então é por isso que ele quer tanto que a polarização se dê com o PT, porque aí todo o passivo do seu próprio governo, e aí eu respondo um pouco ao que você falou, ele não é mais um candidato anti-establishment, ele vai ter que prestar contas do seu governo, mas toda essa prestação de contas vai ficar relativizada em função de uma disputa com o PT. Vera Magalhães, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você, até a próxima. Valeu, Vera, muito obrigado, um ótimo trabalho. Muito obrigada, Carol Maltic, um abraço aos ouvintes do Ao Ponto. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do Nicolas Witzel. Tchau. Até mais.